Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? Para falar sobre o bolão, né? Erros e acertos do bolão. E mais uma vez, tudo indica que a loteca vai acumular novamente, ou seja, continuo não tendo o prazer ainda de fazer um bolão onde a loteca não se acumula, né? Mas vamos aos erros e acertos. Veja, com relação, vamos começar pelos secos, né? Dos quatro secos, nós acertamos dois, né? Que é o que eu falo sempre, que o ideal é ter dois jogos secos só. Essa semana não fizemos os dois secos, que seria até natural, né? O Flamengo e o Palmeiras, os dois maiores favoritos da rodada, né? Porque quatro é muito difícil. Dois secos, você tem 9 opções e um resultado. Quatro secos são 81 opções de resultado e uma só, né? O que dificulta bem, né? Então até aí normal, errar dois secos normal, que com questão de verbas, né? Caso a gente tivesse jogado só os dois secos, com certeza tentaria cercar o empate do São Paulo e o empate do Fortaleza, né? Então aí os erros dos secos eu qualifico como normal, né? Porque o ideal sempre no bolão é ter dois jogos secos, só que o custo fica alto, né? E como era 500 mil, não compensava o investimento, né? Ah, mas mestre, por que não compensavam? Veja, você pega 500 mil reais, vamos supor, deu 50 ganhadores, que pode acontecer, 10 mil para cada um, né? 10 mil dividido por 10 cotas, né? Daria R$ 1.000 para cada um. Menos os 10%, 900. Quer dizer, você arriscar aí 35, R$ 40 para ganhar 900 é uma proporção pequena, né? Então seria uma proporção pequena. Porque poderia dar os favoritos, tudo aí nós teríamos, como já teve várias vezes. Você tem que pensar nessa opção também, né? Então, muito bem. Então, os secos é natural. Você jogou quatro, você acertar dois, três ou às vezes um é uma coisa natural, né? O ideal, então, são dois jogos secos. Eu já falei isso várias vezes aqui. Muito bem, os pontos negativos, aonde que nós erramos, feio, né? Foi no jogo 6 e 7, né? O jogo 6 e 7, como o CRB faz pouco gol, né? A gente colocou o Novo Horizontino como opção, né? Porque o Novo Horizontino é um time mais atrevido. E o Atlético, que vinha numa ascendente, e o Botafogo numa descendente, a gente colocou empate Atlético, né? Mas aí já vinha dúvida, por isso o duplo, né? Então aí nós realmente erramos feio, né? Em momento nenhum os números indicavam vitória do CRB ou do Botafogo. E os acertos, né, que eu falei para vocês, a maioria, inclusive os especialistas, tiravam qualquer possibilidade de vitória do Corinthians, né? E eu falei, não pode ser, os números apontavam, até eu comentei isso no último vídeo. Eu falei, pessoal, não posso ir pelo achismo. Eu achei, particularmente, que Atlético e Cruzeiro ganhariam as partidas. Mas os números apontavam para empate e vitória do Bahia. Inclusive, eu cheguei a falar sobre o cartão vermelho do Cruzeiro, né? Que teria expulsão no Cruzeiro. Os números indicavam isso, né? Então, veja bem, o Cruzeiro ganhou, mas foi uma vitória magra que poderia ter dado empate. Foi uma contingência de jogo e com um jogador a menos, né? Ou seja, essa semana os vermelhos favoreceram o bolão, né? E o Corinthians, para mim, não foi surpreendente ganhar do Atlético. Os números apontavam, né? Ou empate ou vitória do Corinthians, como eu falei no vídeo. O Náutico também, né, que está jogando desespero, tem camisa, por isso que eu coloquei o duplo aberto. Então a gente pegou, veja bem, deu duas zebras.
O Corinthians e São Paulo, nós pegamos uma no bolão, né? Então fizemos 50% das zebras, né? E a surpresa deu 5, nós pegamos 3, 60%. Então veja, Náutico e Londrina nós pusemos o duplo aberto, né? E o Londrina realmente ganhou e acertamos essa surpresa. O Ituano nós colocamos, inclusive, como favorito, né? Acertamos um resultado normal. O CRB, embora um resultado normal, os números apontavam para empate ou Novo Horizontino, o que poderia ter acontecido um empate também, né? Quem conseguiu ver o jogo poderia ter sido. Agora o Botafogo e Atlético não. O Botafogo teve um domínio geral surpreendente, né? E ganhou até com certa facilidade. Foi um erro absurdo esse que a gente falou. O Flamengo, muita dificuldade, ganhou de virada, né? E o Guarani e Brusque, duplo aberto, né? Tipo desses erros aqui, pessoal, eu não qualifico como erro, não, tá? Veja, o Brusque saiu na frente, o Guarani precisa da vitória, o Brusque precisava da vitória, e de repente, aos 13 minutos, acontece um empate e os dois times ficaram apáticos, ao invés de procurar sair da situação difícil, né? Se acomodaram, se sentaram. O Brusque até tudo bem, mas o Guarani não. O Guarani já foi campeão brasileiro, né? É tipo de jogo que teriam que tentar a vitória, né? Então aí erramos a surpresa do Botafogo. O Fluminense com o Bragantino, nós em momento nenhum descartamos a vitória do Braga, né? Descartamos a vitória do Braga e o Fluminense chegou a estar ganhando de 2-0, né? Então acertamos o ponto, embora o empate seria bem viável aí, né? Que poderia ter acontecido. Juventude e Ceará, nós acertamos com duplo reverso, né? Que a gente pôs a bolinha no Juventude, porém o Ceará estaria em todas as cartelas. Acertamos essa surpresa também, né? O Palmeiras, sem comentários, né? Acertamos. Veja, Atlético Goiano e América, a mesma coisa de Guarani e Brusque. Só que Guarani e Brusque é Série B e Atlético e América é Série A, né? Se muda filosofias, pensamentos, né? Então aqui era um jogo que não podia dar empate, que ia prejudicar os dois, ia prejudicar tanto o Atlético quanto o América. Por isso, duplo aberto, né? E o Fortaleza, novamente, uma surpresa para mim danada. Se o Fortaleza tivesse perdido de 5-0, não teria sido surpresa para mim. Se tivesse ganho de 5-0, não teria sido surpresa para mim. Agora, 0-0 me foi surpreendente. Quer dizer, está aceitando pacificamente, né? Cair, né? Não pode jogar pensando em não perder. Aí você tem que realmente partir. Eu quero ganhar, né? Porque daqui a pouco o clima, né? O clima fica ruim, nada dá certo, né? Começa a ter problemas, perfeito? Então, pessoal, realmente o pessoal às vezes fala em número de pontos, eu não dou a mínima para número de pontos, para mim eu fazer 1 ponto ou 12 pontos, para mim é a mesma coisa, né? O que eu jogo é para fazer 13 ou 14, né? Então, os erros que teve para mim São Paulo e Fortaleza normal, que foram jogos secos, né? O empate do Guarani totalmente normal, a gente errou o empate, né? Que pôs duplo aberto. O empate, a vitória do CRB para mim também foi normal, né? Sem problema nenhum, né? E até a vitória do Cruzeiro, né? Que, veja, foi um jogo apertado, com um jogador a menos, né? Então, o único jogo realmente que a gente errou absurdo, que os números, né, erraram, foi o do Botafogo. Ou seja, você tem um concurso onde você tem 50% entre zebra e surpresa.
você acerta 50% da zebra e acerta 60% da surpresa, é sinal que o bolão foi bem feito. Aonde você errou é uma coisa normal, com exceção do jogo 7, né, que foi surpresa, e o jogo 14, que errou a surpresa também, mas devido ser seco. Se tivesse verba, obviamente teria colocado empate no São Paulo e no Fortaleza, com certeza absoluta, né? Então eu achei assim, o bolão foi muito bem direcionado, gostei, foi um trabalho, valeu a pena, foram mais de 20 horas de trabalho, né? Mas valeu a pena. E o que eu quero comentar aqui com vocês também, pessoal, é que eu vou mudar o estilo, tá? Essa semana aconteceu algo desagradável aí, né? Foram vendidas 5 cotas, 2 para o Leandro, 2 para o Alencar e uma para Sheila. E eu não vou citar nomes aqui, me reservaram mais 4 cotas, né? E aí eu peguei e registrei o bolão, né? Com 4 cotas reservadas, e o pessoal acabou não cumprindo, né? E eu tive que bancar do meu bolso, né? Eu tive que bancar do meu bolso 5 cotas, eu ia bancar uma, né? Aí eu tive que bancar 5 cotas do meu bolso, né? Então eu vou fazer ao contrário, que também, não só por causa desse fator, mas me dificulta eu ficar mudando o bolão toda hora. Vocês podem ver que eu fiz um vídeo falando de um bolão, depois troquei, mudei, com a tensão da venda das cotas. Então eu vou fazer ao contrário. Eu já vou falar o preço da cota, tá? Então para o próximo concurso, que deve ser acumulado, vai ser R$ 35 a cota, tá certo? Eu só vou fazer o bolão, eu vou deixar o bolão pronto, de 350, e só vou registrar se quinta-feira, né? Se quinta-feira tiver depositado as 10 cotas, né? Caso não esteja as 10 cotas depositadas, ou no mínimo 8, né? No mínimo 8 cotas, aí eu deixo sem fazer bolão e só deixo minhas sugestões, perfeito? Eu posso até esperar até sexta-feira, seria, né? Como eu já vou deixar o bolão pronto, pode ser até sexta-feira. Então, se não for vendido 8 cotas, os bolões eu não registro mais, né? Que realmente pesa você pagar 5 cotas, né? Fica pesado. Então, eu vou fazer essa inversão. Eu falo primeiro o valor do bolão, aí quem for fazer participar do bolão já avisa com antecedência, ok? É isso aí, então, meus amigos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo com as sugestões aí, ok? Como vocês sabem, eu só coloco as sugestões na quinta-feira, porque tem muita coisa aí para ser analisada. E esse teste me provou que o caminho está certo, né? Veja que a gente foi numa linha de raciocínio totalmente coerente, né? Isso me deixa super feliz. Claro que todos nós queremos ganhar, mas o trabalho bem feito eu acho que é o primeiro passo para ganhar, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.